Olá! Sol, folga e mar. Combinação que parece perfeita, mas que pode acabar em tragédia. No feriado da Páscoa, um acidente com uma lancha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, deixou 2 pessoas mortas e 2 feridas. Um relatório da Marinha apontou que negligência, imperícia e imprudência são as causas determinantes em 70% dos acidentes no mar. O Documento Verdade conversou com os sobreviventes do acidente em Angra. Eles faziam parte de um grupo de amigos que viajava todos os anos para a mesma região. Não é todo mundo que tem o privilégio de reunir os amigos e dar uma esticada até uma praia durante um feriadão. Alguns momentos ficaram registrados em fotos como esta. Todos felizes. A maioria mora em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Mas dessa vez a viagem foi abreviada. Em vez do domingo da Páscoa, tudo terminou na sexta-feira. Durante 8 anos, o Vitor aqui organizou excursões entre amigos lá para Ilha Grande, no litoral do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Era aquela festa, né? Ele chegou a levar mais de 100 pessoas. Esse ano foram 53. O grupo era tão animado que tinha até um nome, os Galácticos. Só que esse ano a excursão teve um fim trágico. Um acidente com uma lancha pilotada por uma pessoa habilitada há apenas 15 dias. Uma tragédia anunciada. Não é de hoje que barcos e banhistas dividem o mesmo espaço, não só nesta praia, como em muitas outras. As lanchas chegam no local, estacionam, enquanto muita gente segue nadando ali por perto. Desta vez, o pior aconteceu. 2 pessoas morreram neste acidente. 2 ficaram feridas. As imagens mostram o momento em que as vítimas eram socorridas e transferidas para o hospital. Fabiano perdeu a namorada. Ele conta que subiu na escuna por alguns instantes, de onde ouviu gritos e o som da lancha acelerada. Ajudou a socorrer a garota, que morreu nos braços dele. As pernas dela estavam tudo cortado atrás. Acho que tinha pegado uma veia muito importante, ela perdeu muito sangue. Eles começaram a fazer massagem e suflação, começava a jogar ar dentro dela, onde que ela começou a soltar. E ela parou de respirar no trajeto, onde que ela morreu praticamente nos meus braços. A gente estava 5 meses junto, fazia 1 semana que eu tinha pedido ela em namoro. E era a nossa última viagem, a gente ia guardar dinheiro para a gente ir para Disney ano que vem. E foi o pior dia da minha vida. O rapaz decidiu guardar a lembrança da namorada na memória e também na pele. Eu tatuei o nome dela no meu peito aqui, que eu nunca mais eu vou esquecer ela. Fabiano perdeu a namorada, Bruna perdeu a melhor amiga. Ela estava na escuna que levava o pessoal da excursão e viu todo o acidente de dentro da embarcação. Eu olhei pra frente e só vi a lancha passando por cima de todo mundo. Passou, parou do lado e isso já tinha muito sangue. Camila, mulher do Vitor, estava com o filho de 2 anos na água. Ela fala do desespero quando percebeu que não tinha como fugir dali. E na hora que eu vejo, está a lancha vindo em nossa direção. E aí o meu ímpeto foi, puxa, ela vai pegar a gente, então eu vou afastar. E eu bati na lateral da lancha e tirei meu filho. Só que nisso o meu pé, para tentar o equilíbrio, né, ele foi na hélice. Então eu senti na hora para pegar os meus 2 pés. Essa médica estava na excursão e ajudou a socorrer os amigos. Todo mundo desesperado, gritando e ninguém conseguia ajudar ninguém. Uma parte das pessoas estavam tentando tirar os 2 da água, as 2 lá em cima ninguém conseguia chegar perto delas porque elas estavam sangrando muito. E eu subi e eu desliguei minha chave. A Maria Alice Pessoa, ela apareceu só quando eu fui embora para São José. E você não vislumbra no local nenhum tipo de separação entre banhistas e entre embarcações. Então fica a Deus dará.
mistura escuna com jet ski, com lanchas e com banhistas. Então acho que se tivesse uma delimitação de boias e de marcações, banhistas para um lado, embarcações para outro, com certeza esse acidente teria sido evitado. No norte e no nordeste do Brasil, uma coincidência trágica. 2 naufrágios em 48 horas, um no Pará e outro na Bahia. Mais de 40 mortos. Você vai ver agora uma entrevista exclusiva com o piloto do barco que afundou na Baía de Todos os Santos. Ele voltou a trabalhar na mesma rota e diz que também é vítima do acidente e não o culpado. – 22 de agosto de 2017. Rio Xingu, barco Capitão Ribeiro, 52 pessoas a bordo, 23 mortos. 24 de agosto de 2017, Baía de Todos os Santos, barco Cavalo Marinho 1, 120 passageiros, 19 mortos. 2 tragédias em apenas 2 dias. No Pará, o barco Capitão Ribeiro fazia transporte clandestino pelo rio Xingu. A embarcação saiu de Santarém com destino à Vitória do Xingu. Naufragou entre as cidades de Porto de Mós e Senador Porfírio. A Marinha informou que o barco percorreria um trecho 3 vezes maior do que o permitido. E um detalhe ainda mais chocante: a agência que regula o transporte no Pará disse que a embarcação não estava autorizada a transportar passageiros. 23 pessoas morreram. Os sobreviventes relataram que chovia e ventava muito na hora do naufrágio e que o barco teria girado e afundado. Mais de 20 pessoas prestaram depoimento à polícia. Entre elas, o dono da embarcação, Alcimar Almeida da Silva. Ele admitiu que transportava passageiros sem autorização, mas disse que não se sentia culpado pela tragédia. Alcimar foi indiciado como responsável pelas 23 mortes. Ele responde em liberdade, mas pode pegar até 5 anos de prisão. A justiça ainda não marcou a data do julgamento. Aqui na Bahia, na travessia entre Vera Cruz e Salvador, mais uma tragédia. A maior já registrada na Baía de Todos os Santos. Era uma travessia historicamente tranquila, que acontecia há mais de 50 anos, sem nenhuma morte. Os moradores da ilha, com pouco mais de 40 mil habitantes, dependem das lanchas para chegar a Salvador. Todos os dias, 3 mil passageiros fazem a travessia pela Baía de Todos os Santos, que dura 45 minutos. Este vídeo da Marinha reconstituiu o acidente. A lancha Cavalo Marinho 1 deixou o terminal de Mar Grande, em Vera Cruz, às 6h30 da manhã, com destino a Salvador. 10 minutos depois, enfrentou rajadas de vento e ondas de 1 metro. A embarcação ficou desestabilizada e virou. Quando os corpos começaram a chegar à praia, a população da ilha entrou em desespero. 19 pessoas morreram. Eu sei que eu caí, desci em um lugar escuro, aí fiquei me batendo lá embaixo, alguém me puxou pelo cabelo. Aí eu me batendo, consegui, fiquei pedindo assim, meu pai, minha mãe, para me salvar. Aí quando eu recebi aquela claridade, pensei que uma coisa me jogou para cima. Uma das imagens mais marcantes da tragédia foi essa foto do menino Davi. Nos braços de um socorrista do SAMU, o bebê de 6 meses chegou sem vida ao terminal marítimo de Salvador. Nós encontramos a mãe de Davi, Ana Paula,
na periferia da ilha. Ainda muito abalada com a perda do filho, ela relata num depoimento emocionante os detalhes da tragédia. Eu lembro que eu estava indo levar o meu filho no dermatologista. Eu achei que seria uma viagem tranquila. Pensei que a gente ia chegar em paz lá. E aí a lancha deu foi para lá, foi para cá, chacoalhou para um lado, chacoalhou para o outro, chacoalhou de novo. Na próxima vez que ela veio, ela não voltou mais. Uma zoada tipo de uma madeira rompindo, sabe? Uma madeira estalando. Aí estalou, parecendo que estalou uma madeira, quebrou, sei lá. Aí ela já não voltou mais, ela já emborcou. A gente caiu na água, eu caí com meu filho dentro da água, a gente desceu. Desceu um pouco. Parecia a sensação que ela emborcava várias vezes. A lancha, umas 3 a 4 vezes ela emborcou e eu com meu filho no braço. E ela não sabia onde estava. Pois ela estava entre 2 senhoras. E aí lá embaixo eu tentava segurar o meu filho, mas a água estava levando o meu filho dos meus braços e eu tentava segurar ele assim. Mas algo mais forte que eu tomava das minhas mãos. Eu tentei segurar ele com toda a força, mas ele escapou das minhas mãos. Ela levou ele. As pessoas que estavam em cima subiu no mais alto, um segurando no outro para ficar bem na ponta assim, para chamar a atenção de quem estava lá. Ninguém viu a gente. Eles disseram que não viu, mas viram sim. Depois de um bom tempo, foi que veio uma lancha do terminal daqui. Foi aí que começaram a pegar as pessoas, dar o socorro. Eu fiquei sabendo que ela já tinha pego ela já estava bem, mas do meu filho eu fui para casa da minha avó e eu olhei pelas reportagens, aí eu vi correndo com ele nos braços. E eu peguei nos braços das pressas, continuei fazendo as compressões, né, torácicas, e a levei até a unidade onde foi investido 1 hora e 40 minutos, né, nessa criança, com todo tipo de cuidados que nós pudéssemos investir, acesso intraósseo, drogas, né, tudo foi feito, intubação, e apesar desse esforço todo, realmente a criança estava em óbito mesmo. Continua do mesmo jeito, sabe? Dói. Dói porque a justiça não foi feita. Dói porque aqui não teve melhoria nenhuma. Outro personagem central dessa tragédia é Osvaldo Barreto, o homem que pilotava a lancha Cavalo Marinho 1 no dia do acidente. Com depressão e dificuldades para dormir até hoje, ele aceitou conversar com a equipe do Documento Verdade nos estúdios da Rádio Veracruz. Até hoje para mim é horrível, porque a lembrança ainda não sai da cabeça. Problema de pressão constante e é horrível, para mim é horrível falar sobre isso. Depois da tragédia, Osvaldo ficou 3 meses afastado. Psicólogo, terapeuta, médico, cuidar da saúde. O senhor imaginou que pudesse virar, que poderia chegar nessa situação? O mar é imprevisível, o tempo é imprevisível, porque quando o mar bateu na lancha, a lancha já deitou e não tem mais tempo de ver nada. Só isso que ver só o desespero das pessoas que querendo ajuda, né? Não tinha como controlar? Não tem como controlar. 3 meses depois da tragédia, Osvaldo voltou a trabalhar na mesma empresa, na mesma rota do acidente. Hoje eu voltei a trabalhar, mas não sou mesmo a mesma pessoa de antes, pelo susto, né? Por
Eu podia ter morrido também. Eu sou uma vítima enquanto elas também foram. Hoje eu não podia estar aqui para contar essa história, né? Mas, infelizmente, há 20 anos que eu estou nessa vida aí, e aconteceu isso comigo. Oswaldo revela uma informação importante. A lancha Cavalo Marinho 1 não era a que ele costuma comandar. A gente trabalha na lancha maior, né? Nossa Senhora da Penha. E nesse dia, a Nossa Senhora da Penha tinha ido para pintar o fundo, como de costume, vai para a praia para lavar o fundo e pintar. E esse dia me deram a Cavalo Marinho 1 para fazer a viagem. A lancha é completamente diferente. Tamanho, largura, tudo diferente. Como é que é encarar de novo essa mesma travessia, encarar esse mar de novo? Todo dia quando eu vou pegar lanche na amarração, eu penso muito e rezo, né? Pai Nosso, Ave Maria. E vou tocar minha vida, gente, porque infelizmente é meu pão de cada dia, eu tenho que dar comida aos meus filhos. E eu tenho que... É que me sustenta, é isso aí. Não quis fazer aquilo, não queria matar ninguém. Infelizmente aconteceu um acidente. Como tem ônibus que vira, avião que cai, infelizmente a lancha virou. É o que eu posso dizer. Estou aqui para quem quiser, familiares das vítimas, conversar, porque eu sou tanto vítima quanto eles. A gente está no terminal marítimo de Vera Cruz, foi daqui que saiu a lancha Cavalo Marinho 1 em direção a Salvador. E agora a gente vai refazer esse trajeto aqui pela Baía de Todos os Santos, numa lancha da mesma empresa do naufrágio da Cavalo Marinho 1. E a gente quer saber como é feita hoje essa travessia, como os passageiros se sentem, estão mais seguros, mudou alguma coisa na questão da segurança? É o que a gente vai ver agora. Por enquanto, o tempo está bom, é uma viagem aparentemente tranquila e a gente vê a lancha praticamente lotada, com aí vários passageiros. Sim, antes já não tinha, a gente já tinha medo. Depois do acidente a gente ficou com mais medo ainda, ficou com mais receio para viajar. Essa viagem aqui, depois de 45 minutos, termina agora. As pessoas começam a desembarcar, vão aí seguir os seus destinos em Salvador. Mas a viagem do Cavalo Marinho, infelizmente, não teve o mesmo desfecho. O tratamento dentro das lanchas é a mesma coisa, as lanchas não dá segurança nenhuma, não mudou nada. Em janeiro deste ano, 5 meses depois da tragédia, a Marinha divulgou o resultado das investigações. A conclusão foi que a embarcação não cumpria os critérios de estabilidade, que os pesos de lastro soltos foram determinantes para o acidente. E apontou ainda como causa a exposição da embarcação ao mau tempo. A Marinha não quis se pronunciar. A Polícia Civil acabou de concluir a investigação. 3 pessoas foram indiciadas: o dono da embarcação, um engenheiro naval e o piloto da lancha. Mais de 60 pessoas procuraram a Defensoria Pública em busca de indenização. Os valores podem superar 20 milhões de reais. Mas até agora, ninguém recebeu nada. Fizemos uma ação cautelar para pedir o bloqueio dos bens, tanto da empresa quanto dos sócios, para que no final fosse possível garantir que eles recebessem a indenização. E, infelizmente, nada foi encontrado, registrado, nem imóveis, nem imóveis, nem em nome da empresa e nem em nome do sócio. Esse aqui é o endereço da empresa CL Transporte, responsável pela lancha que naufragou, Rua Joaquim de Brito, Beira-Mar, número 61, bem em frente à Baía de Todos os Santos, onde aconteceu o naufrágio. A gente está aqui já há algum tempo, tentando conversar com alguém da empresa, mas até agora ninguém atendeu. A lancha Cavalo Marinho 1 foi desmontada em Vera Cruz 2 semanas depois do acidente. A vida na ilha nunca mais será a mesma. Como é
é que eles pegam um pedaço de madeira toda podre e botam pessoas, seres humanos dentro. A gente clama, eu, o pai dele, a nossa família e as famílias, as outras famílias que perderam também sua gente querida naquele dia 24 de agosto. Clama por justiça. E o povo de Veracruz clama também por melhoria. E somos seres humanos. A gente está esquecido aqui. E a equipe do Documento Verdade foi até o litoral norte de São Paulo para acompanhar de perto as operações da Marinha que combatem irregularidades para diminuir os acidentes envolvendo embarcações. E você vai conhecer a família da menina Graziele, atropelada por um jet ski em 2012. O caso demorou anos para ser solucionado. O perigo no mar está em todo lugar, a qualquer hora. Já é noite, mas ainda tem gente no mar. Flagramos esse jet ski a menos de 200 metros da praia. Espero para saber que horas o nosso aventureiro vai voltar do passeio arriscado. Passa quase 1 hora e nada. A motonáutica continuou a circular com a visibilidade comprometida. Seguimos para o nosso destino, Ubatuba. O sol aparece aos poucos entre os morros. A claridade aumenta e a paisagem se define. Dá para entender por que tanta gente vem para cá toda vez que arruma um tempinho. A Marinha é responsável por fazer cumprir as regras que regulam o tráfego marítimo em 200 quilômetros de área litorânea nessa região. São 24.700 embarcações, sendo 17.200 de esporte e recreação. O crescimento é de 600 embarcações cadastradas por ano. Isso em 185 praias e 109 entidades náuticas, como iates clubes e pequenas marinas. O pessoal da operação está a caminho da Ilha das Couves, que é um dos lugares mais visitados aqui da região de Ubatuba. Eles receberam a informação de que lá dezenas de embarcações estão no entorno da ilha e vão lá verificar a documentação dos condutores e também dos barcos, dos jet skis, e a gente vai acompanhar esse trabalho. Acelerar é preciso. A notícia de uma fiscalização pode chegar antes do barco da Marinha. Esse é o momento em que se confirmam as informações levantadas pela equipe, quando foram definidas as estratégias de atuação. A polícia e a Marinha se deslocam para chegar na ilha no horário de maior concentração de barcos. Bom dia, família. Marinha do Brasil, trabalhando para a sua segurança. Enquanto a Marinha faz essa abordagem, outros barcos, o pessoal já percebeu a presença da fiscalização e começa a se retirar rapidamente do local, entendeu? Mas como a Marinha vai ficar aqui o dia inteiro, certamente daqui a pouco esse pessoal pode ser abordado também por uma outra turma, porque tem várias equipes aqui da Marinha, da Polícia Ambiental, fazendo essa fiscalização. Ali, tem mais 2 barcos aqui, ó, saindo também, ó. Por que você não usa colete? Boa pergunta. Você exige isso dos seus passageiros, mas você não está usando colete por quê? Porque... Eu não sei. Como condutor sabe que tem que usar o colete também, tá? O senhor vai ter que botar um colete agora. E você tem que portar a documentação original da sua embarcação, tá? De longe, o pessoal do barco percebe que deve se aproximar. A abordagem tem sempre o mesmo padrão.
Bom dia, Marinha do Brasil trabalhando para a sua segurança. Habilitação do condutor, documento da embarcação. Quando está tudo ok com a documentação do condutor e da embarcação... Atenção família, o seu condutor já é devidamente habilitado, está com a embarcação adequada, os coletes. O passeio de vocês está sendo feito em segurança. Bom passeio para todos, bom feriado para todos. Para tirar a habilitação náutica, é preciso apresentar na Marinha do Brasil um atestado de embarcado, comprovando que possui no mínimo 6 horas de treinamento náutico, além de pagar a taxa e apresentar todos os documentos necessários para tirar a carteira. A idade mínima para guiar uma lancha é de 18 anos. A explicação para tantos barcos nessa região é simples, não precisa dizer nada. Basta observar a cor do mar, o verde que toma conta da Ilha das Couves, o céu azulzinho. Dá para ver até a sombra dos barcos no fundo do mar. Um lugar encantador como este tem mesmo que ser contemplado. Para desfrutar dessa beleza, praticar esporte e se divertir com a família, muita gente se arrisca e coloca a vida de outras pessoas em risco também. Desde 2014, a Capitania dos Portos de São Sebastião abriu 82 inquéritos, 72 relacionados com infrações e normas de segurança. Nesse período, 14 pessoas morreram. Uma das histórias mais conhecidas do Brasil é a de Lars Grael. O iatista participava de uma regata em Vitória, no Espírito Santo, quando uma lancha invadiu a área de competição e bateu no barco em que ele estava. Lars teve a perna direita decepada pela hélice da embarcação. O piloto chegou a socorrer o atleta, que foi levado às pressas para o hospital. Um laudo da Polícia do Espírito Santo concluiu que o piloto estava embriagado quando atropelou Lars. Ele foi condenado a pagar indenização e pensão mensal ao medalhista olímpico. Durante a operação, o pessoal da Marinha abordou os ocupantes desses 2 jet skis. Os 2 condutores estavam na água e a condução dos jets nas mãos de outras pessoas. O jet ski já causou muitos acidentes no litoral paulista, inclusive fatais. Por isso, a Marinha dá atenção especial a esse tipo de embarcação quando faz uma fiscalização. Estamos na estrada, na região de Campinas, interior de São Paulo. Vamos encontrar uma família que até 2012 morava em Arthur Nogueira, mas foi morar em Engenheiro Coelho, a poucos quilômetros daqui. Sirleide e Gilson nos recebem. A dona desse olhar inocente é a Emanuele Vitória, hoje filha única do casal. Nós viemos aqui a Engenheiro Coelho para conversar com um casal que em 2012 decidiu levar a filha, a pequena Graziele, para conhecer o mar. Imagina a alegria daquele momento, né? A alegria daquela experiência. Só que aquela viagem, infelizmente, teve um fim trágico e a pequena Graziele, de apenas 3 anos, morreu atropelada por um jet ski. Foi em 2012, né, Gilson e Sirleide? Isso. 2012. Mas mesmo hoje, como é que vocês vivem essa perda? Sim, a gente vai cada dia vivendo um dia, né, superando a perda, porque a dor ela nunca vai passar, então a gente cada dia vai um dia após o outro para suportar a dor, porque parece que quanto mais o tempo passa, mais a dor aumenta. Quer dizer, conviver com a dor é diferente de dizer que a dor passou, né? Dizer que a dor passou. Até que ponto a certeza da impunidade contribui para que acidentes como esse que vitimou a pequena Graziele continuem acontecendo no Brasil? Se a fiscalização fosse eficiente, será que seria tão comum esse tipo de acidente? O Dr. José Beraldo é o advogado da família da Graziele. Os envolvidos foram condenados, mas segundo o advogado, ficou aquela sensação de ganhou, mas não levou. O senhor ficou satisfeito com o resultado desse julgamento? Na verdade, nós conseguimos todas as vitórias no mundo jurídico, mas o Brasil ainda é um país da impunidade.
Hoje, um caso como esse, o proprietário da motonáutica, que é o proprietário do jet ski, ele foi condenado por um homicídio que é culposo. Ele disse que não tinha intenção de matar, então ele foi condenado à prestação de serviço à comunidade. Isso não basta. E o que é pior, nós estamos ainda em grau de recurso, lutando ao longo desses anos para que aquela motonáutica ficasse apreendida ainda, não é verdade? Então o que nós verificamos é, houve sim uma justiça, mas a justiça foi lenta. E justiça lenta é uma forma de se promover o quê? A injustiça. Embarcação imprópria, superlotação e negligência, motivos que levaram ao naufrágio do Batomushi em 1988 no Rio de Janeiro. 55 pessoas morreram e quase 30 anos depois do acidente, nem todas as famílias receberam a indenização concedida pela Justiça. O Documento Verdade conversou com os sobreviventes e mostra agora como tudo aconteceu. Eu via mesas, cadeiras caindo ainda e pessoas desesperadas à minha volta, gritando, desesperadas. Uma noite de terror total, entendeu? É um negócio indescritível que eu não desejo para o meu pior inimigo. Na enfermaria eu vi muitas pessoas mortas, muitos corpos à minha volta. Eu acho que eu era a única viva na enfermaria. Uma tragédia anunciada para os donos da embarcação, pela questão de ganância, e aí aconteceu o que aconteceu. 31 de dezembro de 1988, praia de Copacabana. O que era para ser mais um Réveillon com votos de felicidade se tornou uma grande tragédia. O iate Batomushi, com 142 passageiros a bordo, naufragou nas águas da Baía de Guanabara, matando 55 pessoas. A gente estava ansioso, era uma noite muito especial, a gente nunca tinha comemorado nem o aniversário de casamento, nem o Réveillon em alto mar, né, no barco. Então seria algo diferente. Renata é uma das sobreviventes. Ela estava no barco com mais 6 pessoas. Todos conseguiram se salvar. Quando chegou a nossa embarcação, estava chuviscando e nós decidimos, mesmo assim, que eu acho que foi uma intuição, subir e não entrar na parte fechada do barco, que seria mais confortável. Mas nós resolvemos subir para poder ter uma visão melhor dos fogos à meia-noite. O barco saiu daquele pier na enseada de Botafogo às 9 horas da noite e 15 minutos. O local pertencia ao restaurante Sol e Mar, mesma empresa da embarcação. A Batomushi Rio Turismo Limitada era de um grupo de espanhóis, donos de alguns restaurantes na cidade. E os passeios nos iates eram muito procurados na época. O glamour de ver os fogos em alto mar foi o que atraiu a família de Boris. Nós estávamos querendo passar uma noite diferente, maravilhosa, muito em função do meu filho, que tinha 6 anos na época, e ele, inclusive, no meio do passeio, virou para mim e falou: "Poxa, papai, que bom, no mar, né?" Mas a noite se transformou em um verdadeiro pesadelo. Quando a banda parou de tocar, eu percebi que a coisa estava séria. E a banda também foi para a corrente humana, todos demos as mãos, até que o meu marido gritou: "Pula!". Então eu não fiquei no barco para ver ele virar. Eu mergulhei no mar, foi a primeira a mergulhar no mar naquele momento, com um instinto de sobrevivência mesmo. Renata, o namorado e mais alguns sobreviventes foram resgatados pelo iate Casablanca, que passava pelo local no momento do acidente. Eles falaram: "Precisamos salvar quem está em cima do barco, desse iate, quem foi resgatado, porque está em estado crítico. E quem está no mar já está morto". Então foi um momento muito traumático, porque naquele momento eu achei que eu fiquei órfã. Eu não tinha a menor ideia que tinha uma traineira de um pescador salvando algumas pessoas.
E dentro dessas poucas pessoas que esse pescador salvou, estava toda a minha família. Com Boris foi diferente. Ele perdeu a mulher e o filho. A embarcação virou. Ela virou 180 graus, numa velocidade muito grande, porque a água entrou no porão do barco, porque as bombas de porão só tinham uma funcionando. O naufrágio aconteceu nesse ponto, na entrada da Baía de Guanabara, a caminho da praia de Copacabana, onde todos esperavam chegar para ver os fogos da festa de Réveillon. Naquela noite, o mar estava muito agitado e, de acordo com os especialistas, o Batomushi era um barco de turismo sem condições técnicas de navegar em alto mar, ainda mais estando superlotado. Na hora também do naufrágio, algumas pessoas, 5 minutos antes, procuraram boias para ajudar as pessoas e não acharam nenhuma boia. Todas as boias estavam amarradas. A gente começou a escutar copos caírem no chão, pratos caírem no chão e pessoas gritando, pessoas dizendo que vamos morrer, vamos morrer. O garçom que dizia não sabia nadar, entendeu? Então esse desespero tomou conta do barco, sim, naqueles poucos minutos e segundos. Foram só os passageiros que notaram que havia algo errado com o Batomushi. Patrulheiros da Marinha chegaram a parar a embarcação que estava inclinada, mas depois de contato com os proprietários, a viagem foi retomada. O iate de passeio tinha capacidade para 20 pessoas, mas os empresários espanhóis fizeram uma grande reestruturação e o transformaram em um barco de turismo. Na reforma, um segundo andar foi construído junto com uma laje de cimento de 4 toneladas. A capacidade total era de 62 pessoas, mas no dia da tragédia, o barco transportava mais do que o dobro da lotação. 142 pessoas estavam a bordo. Os 9 sócios e 3 funcionários da Batomushi Rio Turismo, além de 10 militares, foram indiciados. Os espanhóis Faustino Puertas Vidal e Avelino Rivera e o português Álvaro Costa foram condenados em segunda instância a 4 anos de prisão em regime semiaberto, mas conseguiram fugir para a Europa e até hoje não foram localizados. Esses homens vão carregar sempre isso. Alguns já adoeceram, tiveram derrame, já passaram muito mal, se transformaram em pessoas inválidas. Porque se a justiça do homem falha, a justiça divina não falha. É uma questão de tempo, 30 anos não é nada. Os sobreviventes lutam há quase 30 anos por justiça. Até hoje, poucas famílias foram indenizadas. Dos nossos clientes, que são mais ou menos 15 famílias, nós podemos contar que 3 somente receberam integralmente o valor, algumas receberam parcialmente e muitas outras não receberam nada, nem um centavo. Nunca mais eu comemorei e nem pretendo comemorar essa data. Não é uma data que eu comemoro, não é uma data feliz para mim. O mar não é ruim, o mar você só tem que respeitar. Documento Verdade fica por aqui. As reportagens que você assistiu neste programa também estão disponíveis no portal da Rede TV. Até mais!